Papa Francisco, falecido aos 88 anos, foi provavelmente o homem mais extraordinário a sentar-se na Cátedra de São Pedro. Entre seus 265 predecessores, que se estendem por mais de 2000 anos, alguns foram ineficazes, alguns astutos, alguns vilões, alguns aparentemente coesos, alguns muito amados, outros desprezados, mas Jorge Mário Bergoglio era único em seu talento para manipular, distorcer e proteger predadores. Nessa investigação explosiva, baseada em evidências, você vai ouvir detalhes que descrevem um papa perverso, que por trás da fachada piedosa infligiu horrores sob o manto da escuridão e de seu poder sem limites. E se prepare, haverá reviravoltas repugnantes até a última linha da minha narrativa. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiros em mais uma atração e peça investigativa do Gustavo Report. Então eu já preciso fazer alguns avisos. Antes de qualquer coisa, de você tacar pedras em mim nos comentários, eu te peço que assista o vídeo integralmente. Você vai ver o que eu estou falando, você pode checar as informações. Não são baseados em relatos isolados, não é uma teoria conspiratória do Reddit. Não, isso aqui está documentado, tá? E contra fatos não há argumentos, e as evidências são essas aqui que vocês vão ouvir. E eu sei que é difícil para muita gente, principalmente quando se tem um apego a uma figura supostamente carismática, mas a mentira não pode se sobrepor. Então, nesse episódio, eu não vou falar do filme Conclave, especificamente de como vai ocorrer o próximo Conclave. Eu pretendia fazer isso, porque eu achava que era um episódio único, mas eu acabei fazendo essa investigação para checar os antecedentes do Papa, e eu descobri essa quantidade de informações que me deixou completamente sem chão. Então, no episódio que vai ser disponibilizado amanhã, eu vou falar sobre essas coincidências envolvendo o filme e vou narrar exatamente em que pé os bastidores do Vaticano se encontram nesse momento, enquanto aqui você vai ouvir todos os horrores a respeito desse sujeito. Lembrando que eu já produzi uma outra peça falando do filme Conclave, do estado de saúde do Papa, no mês passado, antes dele falecer. E também te recomendo uma investigação que tem a ver com essa, que trata do predador Bryan Singer, diretor do filme, da franquia X-Men. Ele dirigiu vários filmes e atacou vários garotos no decorrer da franquia. É repugnante. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e eu espero que você goste. A gente vai iniciar esse episódio agora. Há 12 anos, na tarde de quinta-feira, 13 de março de 2013, os 115 cardeais eleitores da Igreja Católica dirigiram-se, um após o outro, a uma mesa na Capela Sistina para depositar cédulas de votação dobradas, com apenas 2,5 centímetros de largura, em uma urna de prata. Cada uma trazia o nome do cardeal que queriam que sucedesse o Papa Bento XVI, que os havia surpreendido com sua renúncia pouco mais de um mês antes. Foi um voto anônimo e, claro, para garantir, os cardeais foram instruídos a disfarçar a caligrafia. Era a quinta votação desde a noite de terça-feira e eles sabiam que seria a última. Após a primeira votação, houve uma onda de surpresa quando o favorito das casas de apostas, o erudito, porém enérgico, cardeal Angelo Scola, de Milão, recebeu 30 votos em vez dos 40, que eram esperados para sua vitória. O segundo colocado, com 26 votos, foi o cardeal que ficou em segundo lugar atrás do Joseph Ratzinger, em 2005, o Jorge Mário de Buenos Aires. A maioria dos comentaristas havia descartado Francisco por ter 76 anos, mas de todos os candidatos, ele supostamente parecia o mais determinado a limpar a sujeira do Vaticano. No ano anterior, o mordomo do Bento XVI havia vazado documentos revelando a chantagem em escala industrial de clérigos sêniores com apetite por festas de relação física homossexual e lavagem de dinheiro. O velho Papa não estava pessoalmente implicado, mas claramente não tinha a mínima ideia do que fazer a respeito. Quando anunciou que aos 85 anos não tinha mais forças para o cargo, poucos cardeais duvidaram que os chamados Vatliks fossem os culpados. Da mesma forma, ninguém duvidou que Francisco, que havia sido segurança de boate antes de se tornar um padre jesuíta, estava ansioso para bater cabeças. Na noite de terça-feira e na manhã de quarta-feira começaram as negociações, realizadas em voz baixa durante os intervalos para refeições e descanso na Domus Sancta Martyr, um misto de hotel 5 estrelas e prisão, onde os cardeais ficam presos entre as votações. Na quarta votação, o jesuíta argentino estava imparável. A quinta votação foi
apenas uma oportunidade para o maior número possível de cardeais votar no vencedor. Quando terminou, 90 dos 115 votaram em Francisco. A fumaça branca subiu e os sinos da Basílica de São Pedro soaram para confirmar a eleição. Uma inovação recente para o caso de o Vaticano propenso a acidentes soltar fumaça preta por engano. O novo Papa, que havia escolhido o nome Francisco em homenagem ao santo medieval que abraçou a pobreza extrema, caminhou até a sacada da Basílica de São Pedro sem a tradicional estola lindamente bordada. Jornalistas que transmitiam do Vaticano ficaram incrédulos e se perguntaram se haviam entendido corretamente o anúncio em latim do cardeal protodiácono, e logo todos os católicos e não católicos, ateus e ateístas reagiram. Igrejas começaram a tocar seus sinos, motoristas buzinaram, pessoas se reuniram para celebrar na Catedral de Buenos Aires e as redes sociais explodiram. Menos de meia hora após o anúncio, os 10 principais tópicos do Twitter da Argentina eram relacionados ao Papa. Seu jeito desarmante levou a multidão a uma êxtase de aplausos. Na manhã seguinte, Francisco apareceu no balcão da Dominus para pagar a conta pessoalmente. Ele ligou para sua banca de jornal em Buenos Aires para pedir que parasse de entregar os jornais. A mídia ficou encantada com essas falsas e humildades façanhas. E assim começou uma das décadas mais problemáticas dos 2000 anos de história da Igreja Católica. Os cardeais elegeram um homem sobre o qual poucos sabiam, um político clerical divisivo e intelectualmente obstuso. Mas isso não é o pior. A verdade, imperdoavelmente obscurecida por uma grande mídia que depende de aliados papais para comentários sobre os assuntos vaticanos, e que o próprio Francisco, tanto antes quanto depois de sua eleição, empoderou e protegeu clérigos, predadores e seus cúmplices. Ninguém prestou atenção na época, mas um dos cardeais que se juntou ao humilde novo Papa na sacada foi o falecido Godfrey Daniels, ex-arcebispo de Mecklenburg-Bruxelas. Em 2010, logo após a aposentadoria do muito liberal Daniels, o bispo Roger Vangelow de Brooks admitiu ao seu antigo chefe que ele estava violando intimamente de seu próprio sobrinho. O cardeal Daniels encontrou a vítima e, sem saber que estava sendo gravado, disse a ela para ficar quieta sobre o assunto até que a revelação causasse menos constrangimento. A polícia interrogou Daniels sobre a tentativa de encobrimento e invadiu seus escritórios. A gravação foi tornada pública e Daniels, que antes alimentava ambições de se tornar papa, foi despedaçado por uma mídia belga que antes o admirava. E então, o que ele estava fazendo na sacada com Francisco? E por que, em 2015, o Papa convidou Daniels, culpado de tentar encobrir violação incestuosa de um menor, para um sinódo do Vaticano sobre a família? Entre todos os assuntos, família. O Daniels era membro da chamada Máfia de St. Gallen, composta por cardeais liberais idosos que fizeram um lobby pelo Francisco em 2005 e 2013. Pelo menos, na mente do Theo, a reabilitação era sua recompensa. Um dos primeiros atos do Papa Francisco como Papa foi nomear seu amigo, o padre Gustavo Zanqueta, bispo de Oran, no norte da Argentina, apesar das alegações de que ele era corrupto. Em 2017, com apenas 53 anos, Gustavo renunciou por motivos de saúde. De fato, ele havia sido denunciado pela Nunciatura do Vaticano em Buenos Aires, pela violação em 2015. Imagens gráficas de relação íntima gay dele e de jovens foram encontradas em seu telefone e teriam sido mostradas ao Papa. Aí o Gustavo alegou que essas imagens tinham sido plantadas. Houve extensas alegações de desvio de fundos que levaram a uma batida policial em seu antigo escritório pela polícia de Oran. E o que o Francisco fez depois da renúncia do Gustavo? Ele criou uma função especial para ele no Vaticano, avaliando os bens da Santa Fé. Ele provavelmente ainda teria esse cargo em 2022 se não tivesse sido condenado a 4 anos e meio de prisão na Argentina por agressão íntima a 2 seminaristas enquanto era bispo de Oran. Então aqui percebemos um padrão. Como arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Francisco encomendou um relatório tentando exonerar o padre Júlio Grassi, que acusava suas vítimas de serem mentirosas, e ainda por cima disfarçar o período em que ele foi preso por violar moradores de seus lares da Help Children para menores de rua. Aí o Papa Francisco negou diante das câmeras que tenha patrocinado documento secreto de 1 milhão de euros.
porém o documento oficial leva seu nome. Felizmente para ele, nenhum grande veículo de comunicação de língua inglesa decidiu ou dedicou recursos significativos para investigar seu histórico de proteção a violadores de menores. Um bispo comum que fizesse essas coisas quase certamente seria obrigado a renunciar, mas ninguém pode ser forçado a renunciar à Santa Sé. Na verdade, qualquer renúncia forçada de um papa é automaticamente invalidada. Uma sucessão de episódios vergonhosos levantou a questão de e se o Papa Francisco deveria ter sido autorizado a se tornar um padre de uma pequena cidade, muito menos um líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas? Em 2018, o Vaticano assinou um acordo que concedeu ao presidente Jinping o poder de nomear bispos católicos oficiais. Como resultado, os fiéis católicos estão sendo arrebanhados para as chamadas missas, nas quais o culto ao Partido Comunista Chinês tem procedência sobre o culto a Deus. Lord Alton, de Liverpool, o ativista católico dos direitos humanos, descreveu o pacto no Twitter como, na melhor das hipóteses, ingênuo e, na pior, uma traição grosseira. O cardeal Joseph Zen, ex-bispo de Hong Kong, ficou tão chocado que em 2020 viajou a Roma para apelar ao Papa para nomear um bispo em Hong Kong que resistisse às tentativas ilegais da China de impor seu falso catolicismo à província. Zen, de 88 anos, pediu apenas meia hora com o Papa. Francisco se recusou a vê-lo. Além disso, ele nunca condenou a campanha genocida de seus aliados chineses contra os uigures muçulmanos, que incluiu forçar mulheres a interromper sua gravidez. A elevação do arcebispo Robert ao colégio cardinalício foi especialmente provocativa. Em 2018, o cardeal Donald Wheeler, de Washington, foi forçado a renunciar quando seu clero se recusou a acreditar em sua alegação de que não sabia nada sobre as atividades íntimas do seu antecessor, o Theodore. Francisco planejava substituir o Donald pelo Robert, que também era um protegido do Theodore. Mas tal atitude teria provocado revolta aberta em Washington. Daí o enorme, sem precedentes prêmio de consolação. Um barrete vermelho para o bispo de San Diego, que permitiu ao Robert juntar-se a Joseph Tobin, arcebispo de Newark, e Kevin Farrell, prefeito do dicastério para os leigos. A família e a vida no clube de cardeais nomeados por Francisco, que antes eram próximos do Theodore. Curiosamente, embora McCarrick tenha sido um arcebispo de Newark, notariamente predador, seu sucessor, o cardeal Tobin, disse que não acreditava em nenhuma das histórias sobre ele, até que a verdade veio à tona. O cardeal Farrell era auxiliar do Theodore em Washington e dividia um apartamento com ele. Só que nunca suspeitou de nada também. E aí o futuro do cardeal Robert, por sua vez, foi informado pelo falecido especialista em violação clerical Richard Sype, em 2016, de que o Theodore era um violador em série. Resultado, não tomaram nenhuma atitude. E para ser mais claro, esses três cardeais, o Farrell, o Tobin e o Theodore, foram aliados cruciais do Papa Francisco, considerado o reformador. Como consequência, eventos dispendiosos atingiram várias frentes da igreja nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros países europeus. E não parou por aí. Em 2023, o amigo jesuíta do Papa, o padre Mark Rupnik, um famoso artista de mosaicos, foi autorizado a concelebrar a missa publicamente. Mulheres se manifestaram expondo eventos terríveis. Elas dizem que ele tentou forçá-las a assistir filmes adultos, beber seu sêmen de um cálice e violentamente atacou completamente uma moça virgem em um carro e encorajou jovens mulheres a se envolverem em relações íntimas a três, que, segundo Rupnik, ilustrariam o funcionamento da Santíssima Trindade. Enquanto isso, as alegações não foram totalmente investigadas, porque Francisco se recusou a suspender o prazo de prescrição correspondente. Enquanto isso, o bispo Daniele Libanori, o jesuíta que investigou as alegações das mulheres e as considerou críveis, foi removido de seu cargo de bispo auxiliar na Diocese de Roma. Diante de uma explosão de fúria nas redes sociais católicas, a grande mídia permaneceu estranhamente silenciosa. O Papa Francisco disse que agiria contra o seu amigo Rupnik. Ele não fez. Tampouco explicou por que, quando Rupnik enfrentava a excomunhão por violar
do confessionário para absolver uma de suas vítimas íntimas, foi convidado a conduzir um retiro no Vaticano, ou porque sua subsequente excomunhão foi misteriosamente suspensa em poucas semanas com a aprovação do Papa. O padre Rupnik foi listado no Diretório do Vaticano de 2024 como consultor em culto divino, entre outras coisas. Ao mesmo tempo, padres fiéis foram expulsos das igrejas onde celebravam a missa tradicional e então foram forçados a fazê-lo em salões e porões. O Papa Francisco nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Flores, um bairro operário de Buenos Aires. Ele era o filho mais velho de Mário e Regina, imigrantes piemonteses, e ao todo teve 5 irmãos. Mas suas relações com a família, após ingressar na Ordem dos Jesuítas, permaneceram obscuras. Ele estudou em uma faculdade católica administrada pelos salesianos e teve vários empregos depois de terminar a escola, incluindo segurança de boate e assistente de laboratório. Aos 21 anos, ele decidiu ingressar na Ordem dos Jesuítas, a principal ordem religiosa católica da época. Aí Francisco concluiu o curso normal de estudantes e foi ordenado sacerdote em 69. Logo depois ele foi nomeado mestre de noviços e encarregado da formação dos ingressantes na ordem. Depois disso, em 73, foi nomeado provincial superior da Companhia de Jesus na Argentina, e era evidente que ele era reconhecido como um homem de grande talento e energia. E sua promoção havia chegado cedo, mas seu período como provincial não foi nada feliz. Ele completou seu mandato de 6 anos antes de se tornar reitor de uma faculdade de teologia. Depois disso, ele foi para a Alemanha para estudos posteriores, e em 1992 as relações entre Papa Francisco e os jesuítas estavam completamente rompidas. Em visita a Roma, ele nunca se hospedou na casa dos jesuítas. Que algo havia dado errado era evidente, e o próprio Francisco falou de um período de grande crise interior e de uma noite escura da alma ocasionada pelo rompimento do seu relacionamento com a ordem. Apesar dos esforços dos biógrafos, tanto amigáveis quanto hostis, o motivo desse afastamento nunca foi explicado de forma satisfatória. Talvez fosse em parte pessoal, em parte político. Naquela época, a Argentina estava sendo assolada pela Guerra Suja e a igreja estava dividida quanto ao seu apoio à ditadura. Ainda não está claro onde Francisco se posicionou em ambas as questões. Para seus muitos inimigos na Igreja Católica, ele era um marxista e um revolucionário. Na esfera política, entretanto, o caso de 2 jesuítas radicais permanece controverso: Orlando Iorio e Franz Jalix, que foram sequestrados pelo governo em maio de 76. Embora posteriormente libertados, eles mais tarde acusaram Francisco de ser cúmplice em sua prisão, embora essa acusação tenha sido posteriormente retirada pelo padre Jalix. O próprio Francisco só falou do caso uma vez, onde alegou ter trabalhado nos bastidores para garantir sua libertação. Francisco, de qualquer forma, não era um oponente aberto da ditadura, mesmo que sua relação com o peronismo permaneça caracteristicamente obscura. O seu período no deserto terminou com sua nomeação como bispo assistente em Buenos Aires em 1992. 5 anos depois, tornou-se arcebispo da cidade e em 2001 foi elevado ao colégio cardinalício. Aí a promoção inicial foi marcada por controvérsias, que mais uma vez permaneceram obscuras. Segundo rumores, o superior-geral dos jesuítas, Hans-Peter Covenbeck, escreveu ao Papa João Paulo II implorando que não nomeasse Francisco bispo, supostamente por ele ter causado tantos danos aos jesuítas. Mas o Papa persistiu. Tanto a carta quanto o arquivo do Francisco desapareceram misteriosamente dos arquivos do Vaticano quando Francisco se tornou Papa. Certamente, seu período em Buenos Aires permanece difícil de julgar. Ele tinha confiança do João Paulo II e do Bento XVI, pois era visto como um homem imune ao vírus da teologia da libertação que então assolava a América Latina. Essa doutrina, que misturava o materialismo dialético marxista com a teologia católica, era vista como fatal para a mensagem sacramental e transcendental da Igreja. O próprio Francisco renunciou muitas das armadilhas do seu alto cargo. Ele era visto regularmente usando o transporte público. Muitas vezes observaram os críticos por um fotógrafo. Outros fatos de humildade também foram amplamente divulgados, notadamente suas visitas às prisões para o lava-pés da Quinta-feira Santa, e embora admirado por muitos pertenhos comuns, Papa Francisco permaneceu uma figura distante, enigmática e autoritária para os católicos mais tradicionais.
Em dezembro de 2011, quando ele completou 75 anos e apresentou sua renúncia ao Papa Bento em conformidade com o direito canônico, foi-lhe pedido que permanecesse como arcebispo por enquanto. Mesmo assim, sua carreira na igreja parecia estar chegando ao fim. Então veio a renúncia inesperada do Papa Bento e a eleição do Papa Francisco em março de 2013. Pela segunda vez em sua vida, sua carreira experimentou um renascimento repentino. Foi uma grande surpresa, mas se concretizou. Mas Francisco deveu em grande parte sua eleição à chamada Máfia de São Galo, batizada em homenagem à cidade suíça onde se reunia, e representando cardeais progressistas, ele abrangia um grupo de cardeais, incluindo o inglês Cormac O'Connor. Aparentemente, eles se reuniam há anos, traçando uma estratégia para o próximo conclave. Essa é uma acusação que sempre negaram. Influenciar um conclave é contra o direito canônico. Mas é claro que o Francisco também tinha aliados em outros lugares. Um exemplo é um discurso proferido pelo cardeal Prosper Gridge. Antes do início do conclave, ele defendeu uma mudança após o Papa Bento, cujo pontificado havia terminado em um fracasso. Eles pensavam que era hora de um grande reformador sacudir a burocracia ultrapassada do Vaticano e trouxesse a igreja para o mundo moderno. Esse pode muito bem ter sido o plano do Francisco, mas nós nunca saberemos ao certo, porque ele nunca deixou claro sua agenda. Embora muitos de seus apoiadores afirmassem que o Papa Francisco estava determinado a mudar a igreja para sempre. O primeiro sinal real disso veio durante um sinodo realizado em 2 sessões, em 2014 e 2015, que no final se resumiu à questão de se católicos divorciados e recasados poderiam receber a Sagrada Comunhão. A maioria dos bispos reunidos se opôs a isso, apelando à tradição bíblica. A solução foi uma tremenda manobra imposta contra toda a oposição, inserida como nota de rodapé no documento final. Uma nota de rodapé do qual o próprio Papa, o autor do documento, alegou não se lembrar. Quaisquer que sejam os detalhes, as consequências dessa evasão são claras. A igreja se dividiu. Na Alemanha, aqueles em uniões regulares eram acolhidos na Sagrada Comunhão. Do outro lado do Rio Oder, na Polônia, não. As conferências episcopais de algumas noções aceitaram a nova dispensação percebida com entusiasmo, como na Argentina e em Malta. Na Inglaterra, os clérigos permaneceram prudentemente em silêncio. Profundas fissuras foram reveladas na igreja aparentemente monolítica, desafiando o ensinamento de que a doutrina se desenvolve, mas não muda, pois o novo ensinamento contradizia o de João Paulo II. A teologia era como há muito se aceitava uma disciplina precisa, ou era algo mais subjetivo, mais ambíguo. Outras batalhas se seguiram. Houve um novo sinodo em 2023 e 2024 sobre algo chamado sinodalidade, e que supostamente tornava a tomada de decisões menos centralizada. Mas, ao mesmo tempo, o Papa emitiu vários decretos estabelecendo sua autoridade com mais firmeza do que nunca. Mais do que qualquer um de seus antecessores, Francisco foi um ativista decidindo sobre todos os tipos de questões menores, interferindo em várias ordens e instituições religiosas, desde freiras contemplativas até os cavaleiros de Malta, cujo grão-mestre foi demitido sem cerimônia. Bispos e cardeais sofreram o mesmo destino, empurrados para a periferia da igreja pelo homem que alegava cuidar das margens. No que se refere a pessoal, o papado de Francisco mostrou seu lado menos atraente e mais prejudicial. O favoritismo e o seu oposto estavam muito em evidência, e certos clérigos que deveriam ter sido demitidos pelas falhas mais óbvias, particularmente em relação à violação infantil e moralidade íntima, foram protegidos, até mesmo contra as mesmas pessoas que o Papa havia comissionado para limpar o ato da igreja. Particularmente notório foi o caso do bispo Barros, que acabou sendo expulso após um longo esforço do Papa para mantê-lo no cargo. Por outro lado, aqueles que falaram a verdade ao poder sofreram, e o cardeal Raymond Burke foi afastado de seus empregos no Vaticano e até mesmo despejado de seu apartamento em Roma. Outros bispos, considerados muito conservadores, a maioria dos quais eram campeões em missa em latim, foram removidos do cargo. Ao mesmo tempo, Francisco colocou o culto em latim sob restrições cada vez mais rígidas. Os promovidos por Francisco também causaram espanto. Vários desconhecidos foram nomeados cardeais e permaneceram desconhecidos desde então,
considerando principalmente a sua escolha para chefe doutrinário do Vaticano, um clérigo argentino sem distinção chamado Víctor Manuel Fernandes. Seus escritos anteriores, particularmente um livro sobre a teologia do beijo, até que então se descobriu que ele havia escrito um sobre a teologia, isso aqui é uma baixaria tão completa que eu não posso nem falar a palavra aqui no YouTube, contendo passagens tão perturbadoras que o próprio autor reconsiderou e aparentemente tentou esconder todas as cópias existentes. Em dezembro de 2023, o cardeal Fernandes, com a aprovação do Papa, publicou um documento que permitia a bênção de casais gays, embora em linguagem deliberadamente ambígua. A reação foi imediata, os conservadores se irritaram com a ideia de que a igreja pudesse abençoar o pecado. E muitos sempre suspeitaram que o objetivo do papado do Francisco era liberar ou liberalizar o ensinamento da igreja sobre a homossexualidade. Isso parecia uma prova disso. Mais importante ainda, porém, os bispos africanos se levantaram e condenaram o documento. Apesar de dizer que não haveria esclarecimentos, Fernandes emitiu com notável rapidez o que equivalia a uma retratação, em meio à verborragia, explicando que as bênçãos eram de indivíduos, não de casais. As pessoas detectaram sinais cada vez mais claros do que estava acontecendo. Enquanto isso, as reformas financeiras do Francisco começaram de forma promissora e ele criou um novo cargo de prefeito de economia para o falecido cardeal George Pell, um conservador australiano que foi descrito como sensato na pesquisa que eu fiz. E o George se deparou com gigantescas operações de lavagem de dinheiro, que envolveu vários altos funcionários da Cúria. E aí, por isso, ele foi convenientemente forçado a renunciar quando várias alegações que foram descobertas como forjadas de violação infantil em Melbourne surgiram contra ele. Aí esse homem entrou numa longa e bem-sucedida batalha para limpar seu nome, e aí o Francisco inexplicavelmente deu carta branca ao arcebispo Ângelo, que já era suspeito de envolvimento em inúmeras operações financeiras. Francisco aproveitou a oportunidade para demitir o Liberello Milone, o auditor independente nomeado por Francisco, ameaçando jogá-lo em uma cela do Vaticano pelo crime de espionagem, ou seja, exercer seu trabalho. Por fim, o próprio bispo Ângelo foi demitido após a descoberta de bilhões de dólares investidos em investimentos duvidosos, momento em que, estranhamente, o Francisco nomeou cardeal, e que ele permanece cardeal até hoje, apesar de ter perdido a maioria de seus privilégios cardinalícios em 2020, após ser acusado juntamente com outros 9 de peculato. Ele foi considerado culpado e agora enfrenta 5 anos e meio de prisão, mas ninguém acredita que ele os cumprirá, até porque ele sabe demais. Uma fonte do Vaticano, que observa o Papa de perto há uma década, disse que o Francisco era um dos homens mais complicados que ele já conheceu. Ele disse assim: ele pode ser muito divertido e também incrivelmente vingativo. Se você o contrariar, ele te chuta quando você estiver no seu pior momento. Um jornalista fez uma revelação surpreendente. Ele disse assim: a minha fonte não pertence a nenhuma facção clerical e suas avaliações de pessoas tendem a ser notavelmente gentis. Porém, tem sido interessante observar como durante nossos encontros em Roma nos últimos 5 anos, sua opinião sobre Francisco se tornou mais rígida, a ponto de ele, sem hesitar, descrevê-lo como um homem desagradável. Durante o pontificado do João Paulo II, Francisco enfatizou que a teologia dele era muito rígida, e aí ele ganhou ódio de alguns de seus companheiros jesuítas. Mas ele sempre detestou cerimônias meticulosas e há imagens dele praticamente jogando o Santíssimo Sacramento em uma multidão em Buenos Aires. Sem contar imagens que você pode vê-lo bocejando durante as cerimônias na Basílica de São Pedro. E aí ninguém pode não se perguntar se ele estava achando essas missas chatas. Ele já não estava mais celebrando em público e a desculpa era que ele estava sempre doente demais para fazê-lo. Ao mesmo tempo que João Paulo II celebrou a missa mesmo quando estava paralisado pelo Parkinson e mal conseguia falar. Especialistas do Vaticano há muito tentam explicar o Papa Francisco. Seu reinado foi um período de grande confusão para os católicos fiéis, embora aqueles de fora da igreja continuassem a aplaudir a maneira como ele estendia a mão aos supostamente marginalizados, ignorando facilmente suas constantes provocações aos católicos tradicionais. No final, porém,
pouco de substancial foi alcançado. As finanças do Vaticano continuam uma bagunça, com suas receitas caindo constantemente sobre seu papado. A Santa Sé ainda não demonstrou liderança clara em relação à violação íntima, mesmo que isso tenha começado nos escalões mais baixos da Igreja. O clero comum está desmoralizado e perplexo, e o número de pessoas que se apresentam para serem ordenadas diminuiu drasticamente. Quanto à mudança de doutrina ao mesmo de prática, pouco aconteceu. Talvez não haja um novo modelo de catolicismo à vista, pela simples razão de que nenhum é possível. Francisco aparentemente se enfureceu com seus críticos em particular, e muitos desses mesmos críticos faleceram antes dele. Porém, como eu já narrei aqui ao longo do episódio, ele se cercou de vários predadores em vida. E, agora falecido, ele não pôde deixar de fazer o mesmo. Pois é, a reviravolta final vem agora. Aquele cardeal americano desonrado que encobriu violação infantil foi escolhido para ajudar a selar o caixão do Papa Francisco e sepultar seus restos mortais. O Roger Mahony, de 89 anos, foi um dos 9 cardeais e dezenas de outros clérigos que desempenharam um papel cerimonial no fechamento do caixão do falecido Papa. Anne Barrett Doyle, membro do grupo Bishop, que monitora violações contra o clero católico há décadas, disse: é uma vergonha para ele participar de um rito público do Papa Francisco e uma vergonha para o colégio permitir que ele fizesse isso. A diocese, em resposta, disse o seguinte: o cardeal sempre teve boa reputação. É revoltante em muitos graus. Eu desconhecia tudo isso até o falecimento desse homem. Eu não vou negar que toda vez que eu vi uma foto do Papa, eu senti um arrepio, sabe? Eu sempre consegui sentir uma escuridão nesse homem, só que a escuridão aqui é muito mais profunda. Eu sei que muitas pessoas gostam dele, eu sei que muitas pessoas acham que ele é santo, só que não tem desculpa, não tem desculpa. Nós estamos falando de uma instituição religiosa que diz operar em nome de Deus. Então, se você, é representante de Deus em uma instituição que opera sobre os desígnios de Deus, você precisa fazer o que Deus faria. Nesse caso, nós estamos falando de uma conduta mais próxima possível de santidade. Não há desculpas para o que ele fez aqui, protegendo todos esses predadores enquanto ele pôde, enquanto ele quis, porque ele é benéfico para ele. Isso aqui só ilustra a podridão, a predação e a insensibilidade aos fatos. E, particularmente falando, como alguém que tem experiência em atender pessoas que têm instintos predatórios, pessoas que buscam ajuda porque não querem cometer isso, é muito suspeito essas defesas. É muito suspeito você querer se cercar de pessoas assim. Ele não apenas tentou abafar o escândalo, encomendando relatórios. Ele continuou promovendo essas pessoas e mantendo-o perto de si. Isso aqui é muito suspeito. Porque eu não consigo imaginar que tipo de pessoa se sentiria confortável na presença de predadores. E a cartada final, o golpe final, o tapa final, foi permitir com que esse predador fechasse o seu caixão. Sabe o que isso significa? Que não houve nenhum esforço para manter as aparências. Que a essa altura do campeonato, restaria as opções de, não, vamos distanciá-lo desse tipo de pessoa. Não, é para esfregar na cara mesmo das pessoas, dos fiéis, das vítimas e, é claro, da imprensa, que nunca vai cobrir. A partir do momento, que a própria igreja responde que ele sempre teve uma boa reputação, é basicamente a instituição dizendo o seguinte: as pessoas, no caso que controlam a instituição, não estamos nem aí, as vítimas que se afoguem, estamos mais comprometidos com as nossas mentiras. Eu vou ser muito sincero com vocês. Muitos podem querer se enganar e se esconder. Ai, que ele visitou países pobres, pessoas que estavam com fome. Gente, pura assessoria de imprensa. Eu já vi com os meus olhos muitas pessoas que faziam coisas boas na frente de milhares, enquanto nos bastidores tocavam terror. Ai, mas você não conhece as intenções dele. Eu não preciso saber das intenções dele. Eu tenho que avaliar as ações dele. E as ações, todas elas, foram condutas que favoreceram predadores de alto nível.
E a imprensa, como sempre, propagando, induzindo o leitor ao engano, à mentira. Os grandes jornais todos fizeram reportagens, praticamente transformando o Papa em um deus. Ele só fez coisas boas, maravilhoso, lutou contra as violações íntimas, sério. De uma coisa eu tenho certeza, e essa certeza ninguém rouba. Eu duvido que esse homem está agora no céu com Deus. Não houve arrependimento, não houve um pedido de perdão, não houve qualquer reforma que demonstrasse que ele estava interessado em fazer algo para além de si mesmo e de sua agenda secreta. Mas você não pode julgar. Eu não estou julgando. As ações dele aqui são muito claras. Não é uma questão de certo e errado, é uma questão do que é claramente deplorável. Porque quando é alguém que fez mal para você, as pessoas não passam pano. Mas quando é alguém que a pessoa gosta, um ídolo que a pessoa ama e que fez muito mal ou está envolvido no mal a outras pessoas, aí sempre há uma forma de tentar limpar a barra. Mas o padrão precisa ser o mesmo. A balança de juízo não pode mudar porque ele é famoso, porque ele para muitas pessoas era querido. Não. Ele é o que ele fez. E eu digo uma coisa, eu vejo muito em psicoterapia que um dos maiores processos que de fato se revelam transformadores para concretizar novos comportamentos e comportamentos saudáveis é o arrependimento. O arrependimento antecede a mudança, enquanto a incorrigibilidade sustenta o engano. Nesse caso, esse homem se cercou de adoração, se cercou de muito luxo, se cercou de privilégios, de uma boa reputação midiática e de um conforto que o cercou até o último respiro de sua vida. Mas agora tudo isso acabou. Ele teve todo o tempo do mundo para fazer diferente, e se tivesse se arrependido, ele tinha vida pública, ele tinha dito, olha gente, eu fiz tudo errado, eu protegi predadores e eu quero mudar, eu peço perdão às vítimas, enquanto eu estou aqui no poder, eu vou provar que quero fazer a diferença, que eu quero realmente ser digno desse cargo que ocupo, porque o que ele fez, e fez muito durante todo o seu reinado, não são ações imperdoáveis. Eu acho que para tudo há arrependimento, até mesmo para as questões mais abomináveis. Porém, não há nenhum sinal de arrependimento ou de mudança. Mas você não sabe, se ele se arrependeu no privado. Gente, isso aí não funciona. Se arrependeu no privado e aí continuou com a fantasia em público. Então não é arrependimento. Não é arrependimento se não tem mudança. Que tipo de arrependimento é esse em que eu continuo vivendo debaixo de tudo aquilo que supostamente eu estou renegando e não quero abrir mão? E se ele se arrependeu nos últimos minutos de vida. Tá. Eu realmente não acredito nessas histórias. Porque aí, para mim, parece muito fácil. Aí ele se arrepende em segredo, o mal vai continuar perpetuando, as vítimas permanecem no prejuízo, e ele fez tudo errado a vida inteira, se organizou nos últimos segundos, sem dar qualquer sinal público de alternância, e aí a história acaba? Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu acho que quando você é uma pessoa pública que influenciou, exerceu, desencadeou medidas que afetaram pessoas, que alcançaram pessoas, o caso dele é muito diferente de um sujeito que não tem vida pública, que não exerceu uma influência gigantesca sobre bilhões sobre toda a Terra. Existem arrependimentos que são privados? Com certeza. Mas a régua não é a mesma quando é alguém que tem tanto poder de influência. É como se eu tivesse esse canal por 50 anos e ao longo desses 50 anos eu fizesse centenas de vídeos com um monte de mentiras, induzindo centenas de pessoas a muitos erros, a muitos enganos, a muitas convicções equivocadas, me beneficiasse disso, ganhasse dinheiro com isso, prejudicasse essas pessoas indiretamente, porque elas não sabem que estão sendo prejudicadas, porque a mentira, por mais defasada que seja, nem sempre é tão lúcida, a ponto de ser claramente percebida. E aí nos meus últimos momentos, eu recobro a consciência, depois de uma vida inteira de engano, e aí decido partir dessa vida caladinho, sem desmentir nada, sem, gravar um vídeo, nem que fosse no leito final. Olha, gente, me desculpa, eu fui uma pessoa horrorosa nesses 50 anos, todos os meus vídeos foram mentiras, completamente construídas para promover o que eu queria, e para fazer com que vocês acreditassem no que eu estava dizendo, mesmo que aquilo não
fosse verdade e não tivesse nenhuma compatibilidade com ela. Então essa perspectiva de arrependimento nos últimos segundos, sem qualquer prova, evidência de uma mudança real, para mim é história de conto de fadas. E é só uma maneira de se enganar e massagear o próprio ego, para não lidar com a realidade agora. Eu, particularmente, sou contra apostas. E acredito que há muitas coisas que possuímos 100% de certeza, outras 90%, 80%, outras questões estão ali na linha da moderação. E por isso, dependendo do contexto, principalmente quando você não tem muito envolvimento em informação, você não pode arriscar muito caso faça algum tipo de aposta intelectual. Mas nesse caso, eu não tenho dúvida alguma em meu coração de que esse homem está no lugar em que ele merece nesse momento. Está recebendo tratamento à altura de suas ações. E se nesse espaço temporal o arrependimento para Francisco chegou, eu sinto informar que é tarde demais. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!